Aí eu quero trazer um pouquinho hoje sobre o que a gente ministrou ontem ali, falar sobre perdão, falar sobre esse assunto que é tão desafiador, porque ele toca, no nosso orgulho, ele toca nos nossos sentimentos, ele toca naquilo que a gente não quer que seja tocado. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. É aí que eu quero estar baixo, aqui está alto. Só um tiquinho aí, por favor. Aleluia. E eu quero ler com vocês Mateus 4, versículos 2, 3 e 4, depois a gente lê o 11. Um texto nada a ver com perdão. Eu quero que você esteja hoje desarmado, você esteja hoje aberto para ouvir o que Deus tem para falar dentro desse tempo. Nós vivemos ali ontem, foi algo sobrenatural da parte de Deus. Aí eu louvo a Deus porque eu vi muitos irmãos pegando o microfone, se reconciliando uns com os outros. No final daquela noite, eu voltei para casa louvando a Deus pelo que Ele fez, porque é o que faz. Eu quero de coração que você esteja tão aberto quanto hoje para ouvir o que Deus tem a falar, para receber o que Deus tem para te dar. Porque eu entendo que grandes coisas o Senhor tem para nós e nós só precisamos estar receptivos a isso. Para a glória do Senhor. Vamos ler esse texto que fala da tentação de Jesus. Versículos 2, 3 e 4 diz o seguinte: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, versículo 2 de Mateus 4, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 11, vamos dar um salto. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Talvez você esteja perguntando, dizendo: pastor, o que tem a ver isso com perdão? Foi exatamente esse texto que eu li ontem. Porque é um texto de fato que não fala de perdão, não tinha nada de o diabo perdoar Jesus, nem Jesus perdoar o diabo. Mas a parte boa dessa pergunta é que eu vou deixar para te responder lá no final da mensagem. Então a gente lê um texto que não tem nada com o tema e a gente ignora o texto, daqui a pouco a gente volta para o texto, pode ficar tranquilo. A gente não vai fazer uma exegese, que a base da exegese é ler texto e esquecer texto, né? Mas a gente vai voltar a falar isso. Amém? E a gente vai voltar a falar nele no instante. Mas eu quero já iniciar falando um pouquinho dessa temática das mágoas, dos ressentimentos que às vezes acham morada no nosso coração, que acham abrigo dentro de nós por conta de feridas que às vezes nos causamos e às vezes são causadas em nós. E o que é ressentimento? Eu aprendi isso na matéria de cura interior da minha esposa, a pastora Daniela. O ressentimento é uma indisposição de perdoar. É quando eu me torno indisposto a liberar o perdão, quando eu não estou pronto ou não estou desejoso de liberar o perdão para algo que me feriu, para algo que me machucou, para algo que me tirou o meu chão em um determinado momento, seja o que foi falado ou o que foi feito, mas eu guardo aquele ressentimento que não é apenas a mágoa, mas a indisposição de botar um fim naquele problema. E o mais legal do ressentimento é porque normalmente, ou o mais ruim dele, a gente não admite isso, e a gente costuma dizer: não, mas eu estou sarado, eu estou curado, eu não tenho nada contra, eu só não quero ver cara. Eu não tenho nada contra, sim, se eu vai na rua eu atravesso, mas meu coração, pastor, está tudo em paz. Se eu ouvir o nome, eu só com fogo, mas não, mas eu estou bem. E a gente vai percebendo que a gente vai fazendo uma negativa do problema, e essa negativa, ela vai nos impedindo de ser curado. Porque à medida que eu vou negando o problema, eu vou tornando inviável. Eu vou blindando e fechando portas que impedem Deus de atravessá-la para realizar uma cura no meu coração. Para realizar uma cura dentro de mim, por quê? Porque eu já começo com a negação do problema. Então, se eu não consigo ter uma negação, se eu não consigo ter uma afirmativa, um reconhecimento do problema, eu não consigo também ter uma solução para ele. Se a gente vai para a carta de Jesus à igreja de Éfeso, ele começa dizendo: lembra-te de onde caíste.
arrepende e volta às primeiras obras. A lembrança de onde caiu é primeiramente o reconhecimento de que caiu. Quando eu lembro de onde eu caí, automaticamente eu estou admitindo que caí. Então essa falta do reconhecimento impede que haja arrependimento e naturalmente impede que haja cura. E o que isso traz para o meu corpo no plano físico? Colocando apenas no plano físico, vai produzir problemas nervosos, insônia, enxaqueca, esgotamento, pressão alta, arritmia cardíaca, úlcera e no plano final câncer. Nem todo câncer tem origem em questões de mágoa do coração. Agora, existem situações em que a pessoa sem predisposição genética alguma desenvolve um problema por causa de iras, por causa de mágoas, por causa de ressentimentos acumulados que vai guardando e guardando e guardando, e isso que estava até então afetando teu espírito, afetando tua alma, agora começa a afetar o teu corpo. Se a gente tem um problema no pé, irmãos, é só o pé. Se você tem um problema na mão, é só a mão, ainda que isso te atrapalhe bastante. Mas quando o problema está na mente, isso vai afetar todo o teu corpo. Verdade. Porque o cérebro é uma central de comando. É verdade. Se o problema estiver na minha mente, que a Bíblia vai chamar de coração, na verdade ele não fala do coração físico, mas da minha mente, do meu raciocínio. Se o problema estiver lá, todo o meu corpo vai ser naturalmente afetado. Então a gente vai guardando isso, seja aquele ressentimento que a gente às vezes nem quer sentir, mas sente. Quantas coisas que a gente ora dizendo: Senhor, eu não queria ter mais essa ferida. Senhor, eu não queria lembrar mais disso com dor, mas eu ainda lembro. Eu não queria lembrar mais disso com raiva, mas eu ainda lembro. Eu não queria mais lembrar disso com um sentimento natural de vingança, mas eu ainda lembro. Então existe esse ressentimento involuntário que você está lutando contra, mas que ele insiste em morar no seu coração. E existe aquele sentimento que a gente vai dizendo: não, ele está aqui porque eu quero que ele esteja aqui, e quando puder eu dou um troco. E aí a gente fica torcendo para o outro dar errado e a gente dá certo, e acontecer alguma coisa para a gente poder dizer: não, você viu lá, foi Deus pesando a mão. A igreja ama esse Deus ligador, mas parece com o diabo. Não foi Deus fazendo, é porque tocou em mim. E não, Deus não está por aí para trabalhar com teu pistoleiro. Ele é Deus, teu trono está acima de todos os tronos. Ele reina acima do universo, ele não é meu funcionário. Então precisa buscar de Deus essa cura, por quê? Porque as mágoas dentro de nós, ela é como um câncer. Se não tratada, ela vai crescer, e ela vai te consumir, e ela vai te levar a uma morte espiritual e também física. E a gente precisa entender que quando a gente guarda a mágoa, a ira, o ressentimento, você só prejudica você mesmo. Verdade. Você já teve naquele culto, eu sei que todo mundo já. Não vai brincar de anjo comigo, não, bicho. Você chegou aqui com muita raiva, ou em outro lugar, com muita raiva de alguém, você jogou. E aí você está com o coração tão ferido que você se trancou, você não deu glória, você não deu aleluia, você não cantou, você não ficou de pé, você não adorou, e aí você olhava para aquela pessoa que você estava injuriado, e a pessoa estava lá exaltada, recebendo muita unção. Você disse: meu Deus, como pode? O Senhor não vai mais, não deixa ela vazio, ele vazio. E o Senhor está dizendo: não, a mágoa você prejudica você. A pessoa de quem você carrega a mágoa normalmente vai viver bem. Então só o prejudicado é quem está carregando a mágoa, quem está vivendo com isso. Existe uma comparativa da psicologia com relação à mágoa, que ela é comparada a um hábito dos antigos assírios. Os assírios, quando eles venciam o exército, então eles matavam metade do exército, ou metade dos povos. E o que eles faziam? Pegavam a outra metade e deixavam viva, e amarravam um defunto nas costas de cada um que estava vivo. E obrigava a pessoa a viver naquele ambiente fechado, seja num pátio, num galpão, onde fosse que estivesse ali aprisionado. Ele deixava a pessoa conviver com um morto nas costas. Então o morto começava a entrar em decomposição, e os vermes, as bactérias, os parasitas do corpo morto começavam a matar e comer o que estava vivo, ainda em vida. Então carregar mágoa é você carregar um morto nas costas em algum momento. Se não no primeiro momento, nos momentos subsequentes, as bactérias, as larvas, as podridões do corpo morto vai começar a comer teu corpo.
E isso traz problemas que a gente precisa dizer: Senhor, eu não quero isso para a minha vida, porque eu descobri que isso está fazendo mal é para mim. Não está fazendo mal para outra pessoa, está fazendo mal é para mim. Porque a mágoa é só o primeiro estágio, depois ela vai virar um ódio, que por sua vez, se o diabo conseguir te dominar por completo, ele transforma isso no plano de vingança. E quando a gente sai para se vingar, a gente faz algo que é igual ou pior à ação daquilo que a gente afirma está combatendo. Então eu vou me vingar porque o que fulano fez não tem perdão, e eu vou lá e faço a mesma coisa. Ou faço algo pior, e eu me torno igual, mas eu estou combatendo ele porque o que ele fez é errado, mas eu estou fazendo igual. Ou eu estou fazendo pior. Então você percebe que a mágoa agora está me mudando, ela está me transformando em alguém que eu não suportava ser. E como eu detecto que isso está no meu coração, quando começa a aflorar sentimentos de amargura, sentimentos de tristeza, sentimentos que te mantêm o tempo todo para baixo, sentimentos de ira, quando isso atrapalha a tua adoração, quando isso atrapalha de cultuar, quando isso te atrapalha de servir a Deus, quando isso te atrapalha de viver em sociedade, quando isso te atrapalha de desfrutar de um momento bom, quando isso começa a te impedir de viver situações que iriam trazer refrigério, alegria, bênção, mas agora isso está te impedindo, está te afastando. E o que isso diz? Me diz que eu estou sendo conduzido por mágoa, por ira, por ressentimento, e essas coisas não podem ser o condutor da nossa vida. Não pode nos conduzir, não pode nos levar para onde quer que nos leve. Independentemente do que aconteceu, independentemente do que fizeram, eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que assim são os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Eu não posso ser conduzido pelo meu coração, eu não posso ser conduzido pela minha alma, eu não posso ser conduzido pelo ressentimento, pela mágoa, pela ferida. Quem precisa me conduzir é o Espírito de Deus. Então quando eu começo a perder coisas boas por causa das feridas, eu preciso acender um alerta e dizer: opa, já não é mais o Espírito Santo que está conduzindo a minha vida. Quando eu começo a deixar aflorar sentimentos negativos dentro de mim, eu preciso acender uma luz vermelha e dizer: ei, já não é Ele que está me conduzindo. Porque agora eu estou deixando de viver coisas que Deus queria que eu vivesse. E deixa eu te dizer algo: a mágoa é uma brecha para o inimigo. A mágoa é uma porta de entrada para o domínio de Satanás. Para ele dominar a mente, para ele dominar o coração, para ele dominar a sua vida, para ele te jogar para baixo. Porque chega uma hora que você começa a se revoltar até com Deus, porque Deus não vinga a sua causa. Porque Deus não vai lá e resolve como você esperava que Ele fizesse. Então vai se tornando uma brecha para o inimigo agir, e ela vai nos levar a fazer aquilo que a gente mais odia, mais odeia. Por meio da mágoa, o inimigo nos conduz e ele nos faz fazer exatamente o que a gente está combatendo. Você percebeu que a vingança é sempre no mesmo nível, no nível maior? Então eu estou combatendo um erro, mas eu vou lá e cometo um erro de nível igual ou de um nível maior. Você já percebeu? Eu já falei isso algumas vezes no seminário. Lembra aí, não precisa contar aquele defeito de personalidade que seus pais tinham. Eu não falo de falha de caráter, porque isso é pessoal e falha de caráter não se desenvolve. Mas aquele defeito de personalidade, que é diferente de caráter, que você cresceu falando assim: eu odiava isso quando minha mãe fazia. Olha, os pastores quando meu pai faz isso que eu odeio. Só que hoje a maioria da gente tem suas próprias famílias e sem perceber a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Eu odiava quando minha mãe me tratava daquele jeito, mas hoje você tem filhos e você está agindo exatamente como ela. E por que isso aconteceu? Porque aquilo te feriu tanto que hoje está conduzindo a tua personalidade. Isso não conduz o teu caráter, mas conduz a tua personalidade, conduz suas ações, conduz suas decisões. E é nessa hora que a gente precisa acender o alerta e dizer: mas Senhor, eu passei minha infância, adolescente e juventude criticando eles por isso, e eu estou fazendo. É a hora que a gente para e diz: mas espera aí, não era o Espírito Santo que tinha que me conduzir, então tem uma ferida me conduzindo. Não era o Espírito Santo que tinha que me conduzir, então tem uma atitude dos meus pais me conduzindo.
conduzindo. Tem uma atitude de alguém que eu amei muito, confiei, e traiu a minha confiança, e agora essa atitude está me conduzindo. Você vai para a história de Abraão. Abraão tem 2 filhos. É óbvio que havia um propósito espiritual ali, mas por propósito ou não, em algum momento Abraão tem que desprezar um filho e amar outro, cuidar só de um. O Isaac cresce, ele tem 2 filhos, o que ele faz? A Bíblia diz que ele amava o Esaú e ele rejeitava o Jacó. Aí o Jacó cresce, e o Jacó era a vítima dessa vez, porque para Isaac era fácil fazer isso. Ele não conhecia a dor da rejeição, ele era o filho amado, mas Jacó foi o filho rejeitado. Então Jacó tinha de tudo para crescer e dizer: Senhor, eu nunca vou fazer divisão entre meus filhos, porque eu sei a dor da rejeição. Mas quando Jacó cresce, ele ama um e rejeita os outros 11, porque eles vão sendo conduzidos pela ferida. Aquilo que eles odiou na atitude dos pais, eles estão repetindo, eles estão fazendo, eles estão agora replicando essas atitudes. E mesmo na hora lá na frente do Jacó abençoar os filhos do José, e o Jacó começa a abençoar um, José diz: não, pai, eu quero que você abençoe mais um outro. E a gente percebe que o José está fazendo a mesma coisa, porque isso vai passando de geração em geração, até que alguém percebe e diga: eu não quero ser mais assim, eu não quero ter mais essas atitudes, eu não posso ser conduzido pelas minhas feridas, eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. E qual é a única maneira de eu quebrar esse domínio, essa condução do diabo, essa condução do inimigo? É eu começar a liberar perdão, liberar pessoas de culpa, e isso fazer em oração, verbalmente, colocar para fora, porque a boca vai falar do que o coração está cheio, e dizer: Senhor, eu libero meu pai da culpa, eu libero a minha mãe da culpa, eu libero aquele ex-namorado da culpa, aquela ex-namorada, porque às vezes tem pessoas que hoje estão casado, muito bem casado, mas ainda trata seu cônjuge com tantas ressalvas, com tanto pé atrás, porque há 10 anos atrás foi destratado por alguém que você amou e te jogou fora. Então hoje, sem perceber, o teu subconsciente fica dizendo: não confia demais não, não se entrega não, porque em algum momento vai te abandonar também, em algum momento não vai te tratar bem também. Só que Jesus quer tirar essas prisões do passado, porque independentemente do que te conduziu até hoje, Ele está escrevendo uma nova história para a gente. E Ele quer escrever uma história onde a gente não é conduzido por feridas, mas a gente é conduzido por aquilo que Ele tem para nós. Então, assim como a ira abre os nossos ouvidos para ouvir a direção do diabo, o perdão vai abrir os nossos ouvidos para ouvir a direção do Espírito Santo. Porque quando a gente está irado, o diabo tem livre acesso para falar ao nosso coração. Ele diz: faz isso, faz aquilo outro, não faz aquilo, deixa para lá, fecha a cara, sai, passa mesmo, olha, vai lá, escreve mesmo lá no status, escreve no story, escreve, e a gente vai fazendo tudo que o diabo vai falando para fazer. Então, assim como a ira abre o teu ouvido para o diabo ter livre acesso e falar, o perdão ele fecha o teu ouvido para a voz do diabo, e ele abre os teus ouvidos para a voz do Espírito Santo, e agora vai dizendo: não faz isso não, filho, não fale isso não, filho, não age assim não, filho, faz diferente, filho. E o Espírito Santo agora começa a te conduzir de novo. Eu não sei se você já entendeu o que eu estou tentando ministrar para você até agora, mas nós precisamos quebrar essas correntes que nos conduzem. E entender que isso nunca teve a ver com o coração de quem nos feriu, isso tem a ver com o nosso coração. Isso nunca teve a ver com o coração de quem nos magoou, isso tem a ver com o meu coração. Não é o coração da pessoa. Olha, eu só não perdoo, pastor, porque aquela pessoa não merece. Mas você também não merecia e Jesus te perdoou. Verdade. Você também não merecia e Ele te chamou de filho. E por que Ele fez isso? Porque eu era um garoto prodígio que tinha um grande futuro? Não, Ele fez isso porque Ele não carrega nada de ruim no coração dele. Ele não queria carregar a ira, a mágoa, o ressentimento pelos meus erros. Ele diz: meu coração é bom, e se eu carrego coisa boa, eu me nego a guardar um pensamento ruim sobre você. Sabe quando a Bíblia diz que mesmo quando a gente nos afasta, Ele permanece do nosso lado, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que eu seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si
mesmo. Aí as pessoas dizem, ele é fiel a mim, tenta aí, mas ele não me negará, não, ele não nega a si mesmo. Porque ele permanece fiel, não é fiel a mim, é fiel aos princípios dele, ao coração dele, à natureza dele, ao caráter dele. E por ele ser fiel ao caráter dele mesmo, ele permanece fiel mesmo diante da minha infidelidade. Então quando eu perdoo alguém, eu estou perdoando não é porque a pessoa merece, porque ela se arrependeu, não, eu estou perdoando porque eu sou fiel aos meus princípios, sou fiel à palavra, eu sou fiel ao que eu carrego, eu sou fiel ao que Jesus me ensinou. Não tem a ver com o coração do outro, tem a ver com o meu coração. No coração dele, ele busca com Deus, depois do meu coração eu vou buscar de Deus e dizer, Senhor, eu quero purificação para o meu coração. Aleluia! Aí vem aquela perguntinha que Pedro fez para Jesus, né, Senhor, e quantas vezes? Porque tudo tem limite. Aí Mateus 18, 21, Jesus diz assim, 70 vezes 7, 490. Mas se contar, tu não está perdoando, então é infinito. Ó Senhor, tu viu que eu já perdonei lá 22 vezes. Deixa eu ver aqui, Senhor, falta 468. Abaixa, baixa. Se eu conheço bem fulano, bate a metade aqui em um ano, daqui a 2 anos não me perdoa mais. Não, quando a gente está nessa conta, porque você não está perdoando. Então quando Jesus fazia aquela conta com Pedro, 70 vezes, observa que ele não dá nenhum resultado, então uma conta simbólica que está dizendo, Pedro, deixa rolar. O teu coração não pode mudar porque alguém continua errando. O teu coração não pode mudar porque alguém continua ferindo. Marcos 11, 25 vai dizer que quando a gente estiver orando, se tiver alguma coisa com alguém, a gente tem que perdoá-lo primeiro, buscar o perdão primeiro, porque para que a minha oração não seja impedida, para que a minha oração não seja trancada diante do Pai. Esperando perdoar, e se tente alguma coisa contra alguém, para que o nosso Pai que está no céu nos perdoe das vossas ofensas. Mateus 6,12, ensinando a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como o Pai, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Mateus 6,14, no mesmo capítulo, ele está dizendo que se não perdoarmos as ofensas dos nossos inimigos, o nosso Pai Celestial também não pode nos perdoar. Se a gente vai um pouquinho mais à frente, Colossenses capítulo 3, versículo 13, Jesus vai dizer que se a gente insistir em, Paulo pregando aos Colossos, ele vai dizer que se insistirmos em simplesmente não perdoar as pessoas, não perdoar aqueles que nos ferem, o nosso Pai Celestial também não pode nos perdoar. Aí ele vai dizer, suportando-nos uns aos outros e perdoamos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo nos perdoou, porque Ele é o modelo. Assim faça você também. Assim como Cristo te deu perdão, você precisa perdoar alguém. Assim como Jesus fez, porque Ele é o modelo. É assim como Ele fez. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. O céu é sempre o modelo. O céu vai ser sempre o modelo. O véu do templo rasga de cima a baixo, porque a salvação é sempre de cima para baixo. Jesus vai ser sempre o modelo. Mas não temos, queridos, em nós mesmos a capacidade de perdoar. A gente não consegue, a gente é humano, nossa natureza é má. A gente tem uma capacidade incrível para produzir vingança. Agora, quando o perdão de Deus, a graça de Deus habita em nós, vai ficando mais fácil da gente liberar aquele que nos fere, da gente liberar aquela pessoa que nos magoou, que nos feriu, que em algum momento nos ofendeu. Quando eu entendo que se eu não perdoar, sou eu que vivo amargurado, que vivo complexado, que vivo ferido, que vivo cheio de sentimentos ruins. Quando eu entendo isso, eu não vou querer mais carregar essas coisas dentro de mim. Porque se eu não souber carregar a graça de Deus no meu coração, eu não vou poder viver nada do que Jesus tem no Evangelho dele para a minha vida. Se a graça de Deus não fizer parte do meu coração, eu não vou conseguir viver as bênçãos que Deus tem liberado para a sua igreja. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir viver aquilo que Deus tem liberado para o seu povo. Então é preciso que a gente tire do nosso coração sentimentos negativos, de ódio, de mágoa, que a gente entenda que não tem a ver com a outra pessoa merecer, mas tem a ver com o que a gente decidiu carregar dentro de nós. Não tem a ver com o que a outra pessoa merece ou não, mas tem a ver
entanto, não é minha obrigação purificar o coração do outro, é minha obrigação purificar o meu coração. Sobretudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Não é minha obrigação purificar o coração da outra pessoa, é minha obrigação purificar o meu coração. Então eu decido o que carrego dentro do meu coração. Verdade. Como eu já disse, Deus não nos perdoa porque a gente merece, Ele nos perdoa porque Ele decidiu não carregar nada ruim no coração dele. Então quando eu decido insistir com a mágoa, com a ira, com o ódio, isso vai falar mais sobre mim do que sobre quem feriu. Quando eu decido insistir magoado, ferido, fechado, trancado, isso vai falar mais sobre mim do que sobre quem me feriu. Isso revela mais meu coração do que o dele, porque cada um vai dar aquilo que tem. Se alguém me deu ferida, é porque é isso que ele tinha para dar. Se alguém me deu feridas, me deu pedras, é porque é isso que ele tinha para dar. Agora eu preciso decidir o que eu tenho para dar. Porque se eu filho de volta, isso está falando sobre o que eu tenho e não sobre o que ele tem. Se eu jogo de volta, eu estou falando sobre mim, não estou falando sobre ele. Então quando eu dou mágoa, eu dou ódio, isso tem a ver com o que o meu coração carrega. Aí eu li lá no início a história da tentação de Jesus, pelo menos uma das tentações, Mateus 4, versículos 2, 3 e 4. Ele diz que Jesus foi tentado, esteve 40 dias no deserto de jejum. Versículo 2 começa dizendo que passando esses dias Jesus teve fome. Ele começa com muita fome. E aí o diabo aparece. Deixa eu perguntar para você aquela pergunta que a gente aprendeu lá na escolinha das crianças. Quem lembra o que o diabo ofereceu para Jesus? Oi? Sério? Ninguém sabe, irmãos? A gente vai voltar a fechar o culto, fazer a escola bíblica. O que é que o diabo ofereceu para Jesus? Pão. É isso? É ou não é? Estou achando que está todo mundo na dúvida. Foi isso ou não foi isso? Não mais lembro que é isso. Bora lá para o texto, Mateus 4. Não sei se é o versículo já 2 ou 3. E chegando a ele, o tentador disse: Tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Não tinha pão na matemática, tinha pedra. O diabo espera que Jesus transforme em pão, mas ele só consegue oferecer pedra. Pedra seca do deserto. Por que o diabo não oferece pão? Porque ele não tem pão para dar. Ele oferece pedra. O que o diabo carrega? Pedra. Seco, não alimenta, fere. Então ele chega para Jesus e diz: Olha, se tu é filho de Deus, pega o que eu carrego e transforma em pão. Só que Jesus não usa matéria-prima do diabo. Ele não tem pão para oferecer, ele tem pedra, ele vai oferecer o que ele tem. Você acha que se o diabo pudesse, ele não ia fazer uma fogueira e botar pães quentinhos ali em cima e dizer para Jesus? Era muito mais fácil tentar Jesus. Dizer: ó, come. Jesus, era tentação do mesmo jeito. Jesus estaria comendo pão com o diabo amassou, como a gente diz. Mas nem querendo, ele não consegue. Ele oferece o que ele tem. Ele diz: pega a pedra, transforma em pão. Agora, quando a gente vai para o versículo 11, que a gente leu por último, a Bíblia diz que quando o diabo sai, os anjos vêm e servem. Eu tenho certeza que os anjos não deram pedra para Jesus, eles deram pão. Porque o diabo tinha pedra para dar, mas os anjos tinham pão. O diabo dá do que tem, ele só tinha pedra seca, mas os anjos tinham pão. Os anjos tinham alimento. Os anjos tinham algo que sustentaria Jesus. Então a gente precisa se perguntar sobre o que a gente tem para dar. É pedra ou pão? A gente alimenta ou fere? O que eu carrego, aquilo que eu ofereço, referencia-se o meu modelo, é o céu ou o inferno. Porque isso não tem a ver com quem está diante de mim, isso tem a ver com o meu coração. Isso não tem a ver com a pessoa que me feriu, isso tem a ver com a minha vida. Então eu preciso entender e decidir qual é o meu modelo. Ah, pastor, alguém me ofereceu pedra e eu ofereci pedra de volta. Não, se o seu coração é angelical, é celestial, você vai servir pão, como no versículo 11. Mas se o seu coração está sendo conduzido por princípios do inferno, você vai devolver pedra. Lembra do Davi? O Davi, ele está dentro de uma tenda tocando para o Saul, e o Saul pega a lança e começa a jogar no Davi.
E o Davi, se ele quisesse guerrear contra o Saul, ele tinha vencido o gigante. Davi nunca conheceu derrota. Quando ele quis casar com a filha do Saul, ele trouxe 200 prepúcios, 200 filisteus que ele guerreou sozinho e trouxe. E entregou como pagamento, como dote para aquela menina. Mas ao invés de atirar a lança de volta no Saul, Davi simplesmente sai e foge. A gente fala, não, mas ele não quis tomar foi o trono. Então lá na frente ele está no trono. E agora levanta Absalão, e Absalão está atirando lança no Davi. E o Davi podia tirar a lança de volta, ele é o rei. Mas ele não atira, ele levanta e foge. Aí no caminho o Simei está jogando pedra. E aí o Joabe diz, Senhor, eu vou matá-lo. E Davi diz, não, deixa. Porque o coração do Davi servo era o mesmo coração do Davi rei. Nunca teve a ver com o trono, tinha a ver com o coração de Davi. E é por isso que Deus está dizendo, ele é segundo o meu coração, mesmo cometendo tantos erros. Porque ele era o mesmo quando estava lá sendo servo, ele era o mesmo quando estava sendo rei. O coração dele não mudou. O Davi está dizendo, se eu atirar uma lança de volta, pode até ser humanamente justificável, mas isso só vai revelar meu coração. Não é porque o diabo me ofereceu uma pedra que eu vou dar uma pedra de volta para ele. Não é porque o diabo me ofereceu areia que eu vou jogar areia de volta. Não, eu vou decidir o que eu carrego dentro de mim. Eu decido o que sai do meu coração. Existe um versículo que diz que do coração saem todas as saídas da vida. E existe um versículo que diz que do coração saem todos os pecados. Aí diz, a Bíblia está se contradizendo, pastor. Não, a Bíblia está dizendo que existem dois tipos de coração. Você escolhe qual é o que está dentro de você. Tem um que sai saídas de vida, e tem um que sai adultérios, fornicações, pecados, intrigas. Eu decido qual é o coração que eu carrego dentro de mim. E como eu faço para vencer isso? Perdoa, mesmo que a ferida foi grande demais. Peça perdão mesmo quando você está certo. E essa é a hora que o nosso orgulho grita e diz, isso não. Perdoa mesmo quando a ferida passou dos limites. Peça perdão mesmo que você era o certo da equação. E por que eu faria isso? Porque isso não tem a ver com a outra pessoa, isso tem a ver com você. Isso não tem a ver com quem me feriu, isso tem a ver comigo. Isso não tem a ver com a pedra que o diabo me ofereceu. Isso tem a ver com o modelo que eu sigo para o meu coração. E o meu coração está no versículo 11 do capítulo 4, dos anjos que oferecem pão. E não no versículo 3, do diabo que oferece pedra. E o que é perdoar, pastor? É liberar a pessoa da culpa. Quando você tem coragem de orar dizendo, Jesus, se o Senhor tinha plano de punir, não ponha mais. Ainda que esse não era o projeto. Às vezes a gente precisa verbalizar algumas coisas para fazer sentido na cabeça. Sabe, Senhor, se em algum momento o Senhor tinha plano de fazer alguma coisa, não faça mais. Sabe, Senhor, se em algum momento o Senhor... Não, eu libero essa pessoa de qualquer responsabilidade. Lembra de Jesus na cruz, olhando para os soldados e dizendo, Pai, perdoa eles. O Estevão sendo apedrejado, dizendo, Pai, perdoa eles. Oh, isso é difícil. Sabe? É olhar para as pessoas e dizer, Jesus, eu estou liberando elas da culpa. Mesmo esses traumas que eu carrego para a minha vida inteira, eu estou liberando essa pessoa da culpa. Eu não quero, Deus, que nada de ruim aconteça. Eu lembro quando a gente estava passando algumas situações de liderança no início do ano passado. E alguém falou assim, fica tranquilo, Jesus. Deus vai colocar a mão e vai trazer justiça. Deus vai dizer, eu falei, mas eu não quero que Ele faça nada. Eu quero que Ele me abençoe. Mas eu não quero que Ele... Não, eu não preciso que Deus leve eu e outra pessoa no tribunal para decidir quem era o certo. Eu preciso decidir que o que eu carrego é mais importante. Eu estar com o que Deus me deu do que Deus tire qualquer coisa que Ele deu para outra pessoa. Não, queridos, no reino tem espaço para todo mundo. No reino tem espaço para todos. Então o perdão vai nos tornar livres em Deus. Quando eu libero meu irmão, eu me torno livre. Lembra do Jó? Aqueles camaradas feriram o Jó. Eu não sei quanto tempo durou aquela visita, mas uma visita assim. Feriram. De repente Deus chama Jó e eles olham para os seus amigos.
E quando Jó está liberando eles da culpa, dizendo: Deus os abençoe, Deus não retribua mal com mal, Deus os prospere, dê sabedoria a eles. A Bíblia diz que enquanto ele orava pelos amigos, talvez aquela não tenha sido uma única oração, talvez tenha sido um processo de 30 dias, de 7 dias, de 10 dias, parece ter durado alguns dias de oração, porque a Bíblia diz que quando ele termina de orar, o seu estado estava mudado, não era só a cura física, mas ele havia prosperado de novo. Então eu entendo que não foi uma oração de 10 minutos, mas o Jó doente, ferido, agora está levando talvez um processo de uma semana, de 15, de 20 dias, orando pelos seus amigos, e nesse intervalo Deus vai fazendo e fazendo e fazendo e fazendo, e quando Jó libera os seus amigos da culpa, Deus libera o coração de Jó. Aleluia! Perdão é libertação, queridos. Da amargura que nos traz doenças no corpo. Mas só perdoar e esquecer, não, porque perdão não é amnésia. Mas é você conseguir lembrar sem sentir dor. Verdade, pai. Quando a lembrança ainda me fere, porque mesmo que eu negue, aquilo ainda está lá. Quando a lembrança ainda me fere, quando a lembrança ainda me dói, é porque mesmo que eu negue, ainda precisa algo ser liberado. Quando eu conseguir lembrar sem sentir dor, quando eu conseguir ver sem ressentir, quando eu conseguir estar no mesmo ambiente sem me incomodar, então eu entendo que o meu coração conseguiu liberar esse perdão. Então eu preciso entender que eu preciso perdoar no padrão de Deus. E como eu vou conseguir isso no meu coração? Ore. Orando, falando com Deus. É a gente fazer orações realistas e dizer: Deus feriu, Deus magoou. Não é Deus gira a roda e eu vou ficar em cima e ele vai ficar embaixo. Não, mas oração Deus não atende. Você tem orações que falam a seu respeito. É difícil quando a gente está ferido, a gente dobrar o joelho e não tocar o nome do outro, né? Chega: Senhor, eu não vim aqui falar sobre a atitude de A ou B, eu vim aqui falar sobre o meu coração. Meu coração hoje está mal, Jesus. Meu coração hoje, tudo que eu queria era que o carro atropelasse aquele irmão, Pai. Pai, tu tem que falar com Jesus. Sabe, mas não é por nada não, mas se ela amanhecesse no hospital amanhã, Deus, eu ia ficar bem feliz. Mas no fundo, eu não quero que ela vá para o hospital, eu queria era que eu perdoasse. Sabe, Deus, não é por nada não, mas só uma doençazinha, só para poder entender que mexeu comigo, que mexeu com Deus, eu ia ficar feliz, Senhor. Mas, Senhor, já viu Jesus no Getsemane? Ele começa a fazer 2 orações paralelas. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, Pai, não passa não. Deixa vir do jeito que o Senhor planejou. Pai, se possível, me livra, mas Deus, olha, eu sei que seja feita a tua vontade e não a minha. Às vezes a gente precisa apresentar essas 2 orações. Dizer: Senhor, minha carne, tudo que quer, aquele irmão se quebrar no meio, Pai. Mas o meu espírito está dizendo que é eu que preciso mudar. Minha carne, tudo que quer, Pai, é que o Senhor faça e aconteça. Mas o meu espírito está dizendo que é o meu coração que precisa ser tratado. Minha carne, tudo que quer, Senhor, é que o Senhor faça alguma coisa. Mas o meu espírito está dizendo que é eu que preciso ser mudado. Se abra com Deus sobre suas dificuldades. Se abra com Deus sobre as dificuldades que tu tem de liberar o perdão, de simplesmente falar com Deus: Deus, eu não estou conseguindo. Quando eu olho para aquele irmão, para aquela irmã, Pai, eu ainda sinto um monte de ressentimento, eu ainda sinto um monte de coisas. Deus, eu não queria carregar isso dentro de mim, mas ainda está lá. E aí você apresenta a Deus um desejo real de que mude, de que isso saia, de que isso não te conduza. Você apresenta um desejo real de que isso não seja a realidade da sua vida. Nunca espere que alguém te peça perdão para você poder perdoar. Nunca espere que alguém vá lá te pedir perdão para você perdoar. Como eu disse, isso não tem a ver com o coração do outro, tem a ver com o meu coração. Cada um tem que cuidar do seu coração, porque a salvação é individual. E aí agora eu vou te desafiar para algo ainda mais difícil. Nunca deixe a pessoa ser a primeira a pedir perdão. Fala: graça antes. Transforme isso numa corrida.
eu vou pedir primeiro. Aí tua carne está dizendo, vai nada, é tu que está certo. Se é tu que está certo, como é que você vai pedir? E você vai dizer, não, eu vou pedir por ter me magoado. Essa é a hora que cumpre Gálatas 5, que teu espírito e tua carne começa a guerrear aí dentro. Você não diz que tem que fazer, ou tu diz, eu não faço. Aí você diz, não, o certo é esse. A carne diz, não, isso aí vai botar você para baixo. Isso aí, a carne e o espírito da gente entra em guerra quando a gente ouve essas coisas. A gente começa a dizer, Senhor, eu sei o que eu preciso, mas eu não vou fazer. Só que deixa eu te dizer algo. Lembra do diabo oferecendo pedra, os anjos oferecendo pão? Cada um vai dar aquilo que tem. Então a principal pergunta que a gente tem que fazer hoje é: o que verdadeiramente eu tenho? O que verdadeiramente eu carrego? Porque quando eu decido que eu quero carregar, eu vou para o joelho e digo, Deus, transforma isso numa realidade. Transforma isso numa realidade, Deus. Transforma isso dentro de mim em algo real. E quando eu consigo fazer isso, quando eu conseguir fazer isso, vai haver cura, vai haver paz, vai haver sono tranquilo, vai haver liberação de bênçãos, vai haver libertação, vai haver uma série de prosperidades na minha vida, vai haver desprendimento de coisas que estavam travadas, que estavam me prejudicando, que estavam me travando num canto qualquer, e eu estava, meu Deus, com a vida toda amarrada, e de repente a vida começa a se desamarrar, porque a gente, quando libera o coração, você libera o corpo, você libera o teu espírito, você libera a sua alma para viver o sobrenatural de Deus. Isso nunca vai ter a ver com prejudicar o meu irmão, tem a ver com quanto me prejudica. Verdade. Isso nunca vai ter a ver com quanto meu irmão merece ou não, tem a ver com quanto me prejudica. Eu quero te desafiar a orar hoje. A gente já vai orar daqui a pouquinho. E você apresentar a Deus essa guerra que durante a mensagem começou a ser travada aí na tua cabeça. Assim como muitas já travaram aqui na minha mente, dizendo, não, mas é esse aqui sim, esse não, esse aqui merece, esse aqui não merece, e a nossa carne começa a fazer conta. Eu sei que nas fé a gente, não é? Ou já tem alguém que já está no padrão de anjo aqui? É todo mundo humano ainda? Então eu sei que tu lembrou de um bocado de coisa durante a mensagem. E teve algumas que você lembrou que sua carne gritou dentro de você, dizendo, esse não. Aquele pode até ser, mas esse não. O Senhor está dizendo, quem é que fala o teu coração? Quem é que te conduz? Quando o Espírito fala por um ouvido e a carne grita um do outro, quem é que nos conduz? E a gente precisa dizer para Deus, Deus, tu sabe que aqui está tendo uma guerra aqui. A gente precisa orar e dizer, Deus, meu orgulho está gritando aqui no meu ouvido, e Ele falou que, assim, eu posso perdoar fulano, mas o ciclano para deixar mais um pouquinho. E a carne está gritando aqui, Jesus, e falou que aquele ali, não, deixa aquele caso um pouco mais quieto. E a gente vai orar dizendo, Deus, minha carne disse isso, e sinceramente, eu estou concordando com ela. Sinceramente, Deus, eu estou concordando com ela aqui, a gente já entrou no consenso que a carne está certa. Mas eu aprendi hoje que eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu aprendi hoje que quem me conduz tem que ser o Espírito. E quando eu entendo que é o Espírito que tem que me conduzir, eu vou começar a liberar essas pessoas de culpas em oração. Dizendo, Deus, eu libero fulano da culpa pelo que fez comigo. Eu libero ciclano da culpa pelo que fez comigo. Senhor, eu libero fulano de qualquer colheita pelo que aconteceu tal dia. Senhor, eu libero ciclano pela colheita, pelo que aconteceu no meu coração. Libere essas pessoas. Declare isso com a tua boca. Ao escrever nos Coríntios, ele vai dizer, eu criei, por isso falei. A boca vai falar que o coração está cheio. Então, se o teu coração está cheio de algo, você precisa expressar isso. Libere essas pessoas em oração, dizendo, Deus, eu libero fulano. Eu libero ciclano. Deus, olha, eu estou declarando fulano livre de qualquer culpa, Deus. Eu estou declarando ciclano perdoado, Deus. Se for preciso, vá lá falar isso com essas pessoas, dizendo, olha, eu te libero de qualquer culpa. Isso nunca vai ter a ver com ele ou com ela, isso tem a ver com o meu coração. Entenda algo, não tem a ver com o que me fizeram, tem a ver
mágoa me conduza, que uma ferida conduza a minha paternidade com meus filhos, que uma ferida conduza a minha vida diária com minha esposa. Eu não quero que uma ferida nas minhas lideranças antigas conduza o meu pastoreio. Eu preciso decidir não carregar essas coisas para que eu não me torne um Saul. Para que eu não me torne um Saul quando eu estiver no trono e um dia, sem perceber, sentar no trono e começar a tirar lanças. Para só minutos depois se dar conta de que eu estou repetindo um padrão. Então eu preciso orar dizendo: Deus, eu libero qualquer pessoa que me feriu e eu preciso dar nome a elas. Eu preciso declarar pessoas perdoadas. Eu preciso fazer isso diariamente. Eu declaro fulano perdoado. E aí lá na frente a dor vai querer voltar porque a carne é traiçoeira, o velho homem. A gente enterra ele na água do batismo. Pior que o sujeito sabe nadar. Ele sabe por onde porta e quem tenta acompanhar a gente a vida inteira. Ele fica dizendo: não te matei, miserável. Ele diz: mas eu sabia nadar e saí pelo outro canto da lagoa. Ele tenta perseguir a gente a vida toda. Parece que não morre. Sepulta vivo e ele feito um tatu, sai da cova. Então quando bater na porta de novo, ele diz: Senhor, tu sabe que eu já liberei. Tu sabe que eu já perdoei. Vai ter dias que a gente vai ter que falar coisas para poder convencer o nosso coração. Lembra do Pedro? Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta ali a palavra ágape. Um amor incondicional. Um amor que está acima de qualquer coisa. Ele diz: Pedro, tu sente um ágape por mim? E o Pedro em grego responde: Senhor, eu sinto filha. Filha é um amor de amizade que exige uma troca e que em algum momento acaba. Pedro, na verdade, não sentia um amor filha por Jesus, ele sentia um ágape, mas ele não tinha coragem de falar isso porque ele traiu. Como eu dizer que sinto um ágape incondicional se eu acabei de trocar ele pela minha vida? Como eu vou afirmar isso? E Jesus olha nos olhos dele de novo, e é uma pena que no nosso português ficou tudo muito parecido e redundante. Seria melhor se tivesse ficado original para a gente, porque Jesus olha de novo: espera, mas você sente um ágape? Ele diz: Senhor, eu sinto filha. E Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu sente um ágape por mim? Um amor incondicional? E Pedro diz: Senhor, tu sabes. Eu só não consigo falar. Eu não tenho coragem porque eu acabei de fazer tudo ao contrário. Mas tu sabe que lá no fundo, meu amor por ti nunca teve prazo de validade. Jesus diz: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Porque não tem a ver com o erro que você comete, tem a ver com o que você age depois do erro. O Judas também errou, mas ele saiu para se enforcar, para negociar com os religiosos. Pedro voltou para o cenáculo e foi chorar com os discípulos. Então, quando a gente entende isso, a gente abre o nosso coração para Jesus produzir mudança. Eu quero orar com você agora. Eu não vou me estender mais, mas eu quero orar pelo seu coração. E você ora pelo meu também, ou a gente cada um faz isso por si. Acho que é muito mais fácil. E a gente pedir para o Senhor, dizendo: gera mudança. Gera mudança. Lembra aí agora, em nome de Jesus, os nomes de tantos quantos você precisa liberar o perdão. Lembra esses nomes, lembra para que isso se torne realidade. Fala com Deus aí agora em nome de Jesus. Não espere orar por você. Não espere orar por você, mas comece a orar e dizer: Deus, isso precisa ser uma realidade na minha vida. Deus, isso precisa ser uma realidade dentro de mim. Isso precisa ser uma realidade no meu coração. Você pode falar com Ele: Espírito Santo, eu sei que Tu nos toca agora, Jesus. Eu sei que Tu nos toca agora, Jesus.
Eu sei que enquanto eu estava aqui, o Senhor nos trouxe à memória muitos nomes, muitas situações, causas que vão desde a nossa infância até os dias de hoje, Pai. Ah, Espírito Santo, mas eu clamo pelo Teu toque agora. Eu decido não carregar mais esses sentimentos dentro de mim, Pai. Eu decido não carregar mais essas feridas, Deus. Eu decido que o meu coração seja diferente daqui para frente. Eu decido que o meu coração seja outro daqui para frente. Ah, Espírito Santo, toca dentro de mim agora. E se houver mais alguém orando por si mesmo, agora Jesus toca dentro dele ou dela também. Não nos deixe viver ressentidos, Pai. Não nos deixe viver nos ferindo, Pai. Arranca de nós a sensibilidade. Arranca de nós essa sensibilidade negativa que faz a gente viver ferido a vida toda. Faz a gente viver assim ressentindo a vida toda. Tudo nos fere, tudo nos magoa. Nos ajuda, Jesus, a ter maturidade para conseguir passar a vida decidindo: eu não vou carregar dentro de mim nenhum sentimento negativo. Eu não vou carregar dentro de mim a ira. Eu não vou carregar dentro de mim a mágoa. Eu não vou carregar dentro de mim o ódio. Eu não vou carregar dentro de mim essas coisas negativas, Pai. Isso é uma decisão, Deus, e nós decidimos agora. Nós decidimos viver, Pai, aquilo que só os céus podem nos dar. Ah, Deus, nós queremos viver a diferença, Pai. Nós decidimos viver a diferença, Jesus. Toca-nos, Jesus. Limpa-nos, Jesus.